Ô, gente, estou aqui refletindo sobre a vida, que a gente tem que fazer essas reflexões, né? Eu, de uns tempos para cá, no último mês, as coisas têm ficado bem intensas para mim. E no último mês, muita transformação, assim, muito chamado, na verdade, né? Sabe aquela sensação de você ter que se jogar e não saber bem para onde você está indo, mas você sabe que tem que ir. Então é por aí. E esse lugar obriga a gente a sair da zona de conforto, né? E sair da zona de conforto mexe nas estruturas de crenças, do que você achava ser e não é, você vai ter que experimentar algo novo. E é esse o barato da vida. Eu acho que se você pegar a vida em si, se você pudesse pegar a vida, tipo, vida, vem cá, senta aqui, vamos conversar. A vida seria isso, o eterno descobrir-se, o eterno aprender, o eterno experienciar, gerar, criar, né? É isso que é a vida. Só que nesse lugar de vida que a gente está, a gente lê, né, pelos livros e pelos cursos que a gente faz, pelas pessoas que chegam com missão de ensinar a gente a evoluir, a realmente sair de um estado de prisão para um estado mais de liberdade, né? Quando a gente lê essas literaturas ou acessa essas informações, a gente começa a perceber o que é a Terra, porque a Terra ela é em si cheia de vida, ela é maravilhosa, né? O planeta Terra. Mas o que o estado que está o planeta, o que o ser humano faz, é uma coisa que você, se você para ver, você precisa refletir para tentar entender, e aí você vai buscar as respostas do, pô, a que ponto chegamos, por que que isso acontece, né? E aí as loucuras totais. Você começa. Bom, eu tô nesse lugar, né? Não sei vocês, mas de olhar tudo de fora, de avaliar por observar, até o meu estado interior, eu estou mais observando e deixando passar, porque se eu fizer as coisas que a minha reatividade me manda fazer, eu vou repetir padrões antigos. Então, agora, nesse momento que é um momento de transição, eu estou no mode observação intenso, do tipo, tô com muita vontade de fazer alguma coisa aqui. Não vou fazer nada. Eu vou observar, vou deixar passar, vou deixar vir a outra onda de outra vontade de fazer outra coisa, deixar ela passar também, e daqui a algum tempo, o tempo vai passar e eu vou ter mais certeza do qual é que é para fazer. Enquanto isso, estou vivendo, observando a vida, me observando. E aí eu percebo brotar umas coisas, porque aí você ganha espaço, né? Você abre o espaço para reflexões mais profundas, você entra em zonas de desapego. Eu me desapego de fazer alguma coisa e só de eu desapegar de fazer algo já abre espaço para muitas outras coisas crescerem dentro de mim, porque eu não estou tão ocupada tentando resolver, tentando ser o centro. Eu estou deixando as coisas brotarem e elas realmente brotam e aparecem e eu olho, me conecto e elas passam, né? Então essas reflexões mais aprofundadas sobre, puxa, por que que o planeta Terra está assim, né? É um resumo de loucura religiosa, né? Mau uso das, das, das emoções primitivas que a gente carrega, porque se você for assistir o Animal Planet, por exemplo, você vai ver que é primitivo. Você matar para conseguir território, você matar para comer, porque você está com fome. Então o planeta, ele tem já essa estrutura, ele já é denso desse jeito, né? Ao ponto da gente brigar por território, a energia sexual ser uma energia que também é primitiva, muito intensa, a energia do querer matar o outro é muito intensa, de fazer guerra para dominar. Então, essas reflexões a gente tem que ter, porque a gente precisa entender onde a gente está. E o entendimento não tem que ser de Adão e Eva, tem que ser um entendimento racional mesmo.
racional de analisar, de avaliar, de observar, desprendido de dogmas, de qualquer coisa que te ensinaram. Você tem que saber usar o teu cérebro para perceber onde você tá. Pô, eu tô num lugar desse. Por que eu tô num lugar desse? Né? Bom, se quando eu durmo eu sonho, eu tenho vida enquanto durmo, minimamente sonho, minimamente eu tenho um inconsciente funcionando. Né? Tem milhões de pessoas que já tiveram experiências de quase morte com provas de que tiveram, e dentro de um momento onde o cérebro não tinha condições de estar tendo atividade nenhuma daquele tipo. Então, existem já comprovações científicas da existência de algo além do aparato físico, né? Aí eu vou raciocinando, porra, se eu tenho algo que é além do corpo físico e eu, porra, tô na Terra, o meu corpo físico tá na Terra. Tá na Terra, a Terra é um lugar assim, mais selvagem, com experiências bem densas, né, para todos. Não tem um que não tenha, quer dizer, as pessoas pacíficas, iluminadas, equilibradas que vêm para a Terra em missão sofrem muito aqui. Então aqui é um lugar muito denso. Porra, que porra que eu tô fazendo aqui, entendeu? Aí você começa. Bom, vou buscar, né? Aí vem os buscadores. Os buscadores. O problema dos buscadores é que todos nós buscadores temos uma vida na Terra pregressa. Então a gente está na Terra, em algum momento, para essa questão de domínio, de territórios, não sei o quê, entrou igreja, entrou religião, entrou colonização, entrou um pessoal de cultura diferente, entrou, escravizou. E aí já gerou muita gente com a mentalidade de escravidão e de que é certo dominar e de que o preconceito é certo, porque existe uma verdade. Então, só aí nessas estruturas que foram montadas na mente individual e coletiva, a gente já se lascou. Porque é muito difícil um buscador não estar contaminado por dogmas que vêm daí, né? Ou por visões de mundo contaminadas mesmo. Lá no pano de fundo do inconsciente dele, ele não se liberou das memórias. Porque existe dentro desse processo, na Terra, vários projetos de vários seres que são consciências, né? Essas mesmas consciências que nós somos quando a gente dorme, que a gente vive outras experiências, que a gente, quando vai para uma cirurgia, consegue ter uma memória, uma lembrança da cirurgia, só que eu estava no processo de que eu não tinha como ter aquela experiência. Enfim, né, as experiências de quase morte, tá? Essa mesma consciência que sobrevive, que está além do corpo físico, ela teve outras experiências e essas experiências estão marcadas, elas estão gravadas, elas são memórias. Então, eu, quando perco o corpo físico, elas estão lá. Então, quando eu estou aqui e a experiência, o jogo, essa etapa do jogo da vida é na Terra e é através de encarnação, no sentido de carne, né, de você, essa consciência extrafísica entra no corpo de carne para ter a experiência da vida aqui, para escolher, para sair da selvageria, para sair da densidade, para buscar a luz de si mesmo, perceber sua escuridão, perceber o que as escolhas fizeram, autorresponsabilidade. Ela vai subindo, né? Até que ela mesma ganha pontos com ela mesma, né? Ela se empodera de uma maneira equilibrada, sem as ilusões, e ela consegue ir para um outro nível. Ela começa a realmente ter nas mãos a possibilidade real de escolher na totalidade, porque às vezes a gente acha que a gente tem livre-arbítrio e a gente não tem. A gente acha que está com o poder de escolha na mão e o nosso poder de escolha já está preso. Aí é um outro papo, né? Mas essas consciências, quando mergulham no corpo físico, elas precisam de liberação de memória. Elas precisam de liberação de espaço, né, no arquivo para que elas possam andar de uma maneira não programada. Então é isso que todas as meditações, né, por mais que as pessoas não tenham consciência, mas a meditação, o estado meditativo, é um estado onde os seus
arquivos são acessados, né? E a meditação tem que ser feita de uma maneira responsável, organizada. Na Terra, você não pode sair correndo, forçar processos que você se lasca. Lá na frente você vai perceber que ou você vai pirar, ou você vai ter entrado numa bela de uma ilusão que vai te dar uma dor de cabeça e vai te gerar um problema para várias vidas e prisões. Então a Terra é um lugar bem interessante em termos de aprendizado, de oportunidade, isso é. Mas ela por si só, por ser o lugar que ela é tão denso, tão cheia de projetos aqui dentro que já estão tão infiltrados em todos os lugares para a gente não conseguir sair dessa zona. E a própria estrutura física, ela é uma estrutura muito limitada, né, de QI, de inteligência, né? Você vê, a maioria das pessoas, né, porque eu atendo pessoas, então você vê que a maior parte dos problemas das pessoas é a dificuldade de sair da zona de conforto. Não preciso nem atender as pessoas para saber disso. Eu mesma, na minha própria experiência, vivencio isso. Então, isso se dá de maneiras diferentes, né, dependendo do caso, mas está sempre presente na vida das pessoas, uma dificuldade. As pessoas, racionalmente, elas entendem. Muitas pessoas vivenciam processos, por exemplo, espirituais muito intensos, de receber muitos sinais, de ter confirmações, de não sei o quê, e logo elas esquecem, elas sucumbem no primeiro obstáculo, esquece tudo. Então, é uma estrutura, ela é, além de limitada, facilmente manipulável pelos dogmas todos que a gente vem recebendo, né, nas vidas anteriores. E as experiências de dor que transformam a gente em vítimas, né? E a estrutura externa né, do governo oculto de manipulação da indústria farmacêutica, da indústria alimentícia e tudo que a gente vê aí que deixa a gente bem limitado para sair dessa experiência, para chegar realmente na transformação, numa harmonia daquilo que é para você, na sua autenticidade, na sua originalidade, para que você possa bancar-se, sabe? E de fato enxergar as coisas como são, parar de buscar validação, aprovação. Aqui tudo muito, muito montado para o outro, né? Te ver. Tudo prende, cara. Tudo prende aqui. Aqui tudo prende. Então é aquilo, né? Aí quando a gente vai lendo, estudando, a gente vai vendo, porque os loucos que alcançaram lugares maiores aqui, no sentido de conquistas, não de dinheiro, né? Porque muitos loucos que alcançaram um estado, nossa, que eu gostaria muito de alcançar, eles acabaram fodidos aqui, né? Porque justamente isso, eles ficam muito diferentes, eles, né? A Terra, né? A Terra faz com que a loucura seja algo que você tem que ir para um manicômio, para uma instituição psiquiátrica, ou então os loucos não aguentam e vão usar drogas, abrem-se comorbidades, ou os loucos eles realmente têm uma mediunidade, um acesso extrasensorial que não é alcançado pelos demais. Então, muitas vidas foram demonizadas e aqui ele já vem com uma coisa, uma baixa autoestima, uma insegurança, uma coisa assim. E em contrapartida, a igreja e, enfim, a gente sabe que tem essa coisa do ser bom, do ser bonzinho, para ganhar o céu, para Jesus gostar de você, né? Aí a criança tem que ser boazinha para os pais gostarem dela. Se ela vira uma rebelde, já é difícil gostar. A gente tem dificuldade de gostar. Então a gente julga muito. E essa coisa do ser bom estraga tudo, né? Também, porque você passa muito tempo das suas vidas querendo aparentar algo que você não é. Gente, e aí a personalidade precisa ser moldada e a personalidade não é algo para ser moldada, a pessoa tem que ser ela mesma. Então a gente tá aqui, olha, bem cagado. E aí as pessoas, elas estão com isso tão incrustado que quando você vai fazer uma terapia mais profunda, você se depara nelas tendo gente perdendo muita energia, muita dificuldade para
ter um nível de compreensão de que nem os pais biológicos são tão importantes assim. Porque os pais biológicos, na estrutura da Terra hoje, em termos de consciência, alma e rede neural, né, que seria essa construção toda que a gente tem, é uma construção cognitiva, uma conexão com as hierarquias. Essas coisas estão tão cagadas porque as pessoas estão tão cagadas de qualidade com as coisas na Terra, elas não sabem que porra que elas estão fazendo aqui, elas estão cheias de dogma. Que você pega um pai e uma mãe que está dentro dessa estrutura terrena, e um filho que quer despertar tem que sair desses pais, cara. Você entendeu? Então é muita coisa assim que prende a começar essa coisa do pai e da mãe, né? Que essa visão de pai e mãe tá errada. É super importante a gente lidar bem internamente com pai e mãe. É importante que a gente veja as coisas como são e a gente consiga se liberar do que é deles e ficar com o que é nosso. Então, até isso acontecer, cara, como é difícil. Como é tudo muito desafiador, é tudo muito escondido, tá tudo muito dentro de um ponto cego que as pessoas não veem e o ponto cego governa os comportamentos e as pessoas vão ficando viciadas naquelas dinâmicas comportamentais e aquilo vira literalmente condicionamentos, caminhos cerebrais, circuitos biológicos que ela não consegue sair, ela mesma programa ela mesma. Ela fica formatada e para desformatar, ela mesma que tem que fazer isso e o caminho é bem complicado. É por isso que o meu trabalho, tudo que eu faço hoje é mais vivencial, porque as pessoas não veem, é muito difícil, cara, elas se enrolam elas mesmas. Então, e é um trabalho que, isso eu percebo, é um trabalho tão bonito e tão forte, tão necessário, o trabalho vivencial, ou seja, você conseguir ver o seu inconsciente na sua frente. Né? Os trabalhos que eu faço, eles fazem isso. Você vê o seu inconsciente na sua frente, você vê as estruturas externas a você, as dinâmicas, você vê obsessões, os obsessores, o que eles falam, o que eles fazem, como eles interagem nas suas dinâmicas relacionais. Você vê vidas passadas suas, personalidades, como isso acontece, como elas estão vivas e elas interferem hoje. E você vê tudo isso de uma maneira muito organizada, por conta de ancoramento, por conta do meu processo pessoal, ele ser um processo real. As coisas são tão lindas e fortes que geram transformação e é para tão poucas pessoas. Às vezes é assustador como um trabalho desse as pessoas gostam de ouvir e falar, nossa, é muito completo, esse trabalho realmente é muito diferente. Quando elas vêm experimentar, elas falam, caralho. E na prática, o efeito, para surgir um efeito mesmo na vida delas, é muito difícil. Primeira etapa inicial muita gente acha lindo e não vem. Muita gente nem chega. Muita gente acha, é literalmente isso. O retorno é maravilhoso, é tudo lindo, nossa, que completo, nossa, isso é tudo que eu preciso. E não consegue vir. 1000 coisas acontecem. Não conseguem vir, sabe? Não conseguem sustentar a própria necessidade, não conseguem estipular nem prioridades para si mesmos, porque estão tão dentro das prisões que facilmente são jogadas para o outro lado. Né? E eu não tenho nem como julgar, porque, por exemplo, eu fui ao Detran, né, ontem fazer minha renovação da CNH. E eu bato papo com todo mundo sempre. Bom, papo vai, papo vem lá com a moça. Eu perguntei para ela, que a gente estava nesse papo, tá? Numa abertura assim. Eu perguntei para ela, mas aqui né, todo mundo ganha a mesma coisa? Porque eu comecei perguntando a carga horária, então a gente chega às 6h45 e sai às 13h. Eu falei, então é tranquilo, né? São poucas horas. Tranquilo não, a gente fica muito cansado, é bem puxado.
Eu pensei, não, eu imagino, é realmente muita gente, é um serviço de computador, é realmente desgastante, claro, eu entendo. Para você estar aqui, você tem que acordar às 5 da manhã. Ela falou, eu acordo às 5 que eu moro perto, pego um ônibus só. Tem gente que acorda 4, né, e tal, que mora mais longe. E eu pensei, pô, não que eu não tenha vivido uma vida assim já no passado. Eu já vivi vida de ganhar muito pouco, de andar de ônibus, toda essa vida eu já vivi. E eu sei, é aí onde eu quero chegar, eu sei que essa é a realidade da maior parte da população, né, do Brasil. Então, quando eu perguntei, assim, todo mundo ganha a mesma coisa, ela disse sim, aí, né, o valor é um salário mínimo, são R$ 1.312. E o auxílio que eles recebem, o único auxílio é um cartão de R$ 125 para comer. Eu não sei qual é a realidade de você que está assistindo esse vídeo, mas assim, é, sabe? Aí a pessoa vai ter que sair dali e fazer um outro trabalho para não fazer o que gosta, por sobrevivência, é isso que eu tô falando. A Terra, ela prendeu a gente, porque as pessoas realmente não veem como, né? Eu sou daquelas que num papo desse com alguém, eu falo, nossa, cara, ó, isso aqui abre a visão, hein? Você não precisa disso aqui. Você usa esse, fica aqui, né, para ter o ganha-pão, beleza? Mas usa esse tempo depois daqui para fazer um curso, para encontrar o que seu coração gosta de fazer, porque você vai conseguir espaço. A vida é muito aqui, ó. O que eu quero, eu foco, boto energia e consigo. Entendeu? Não é eu sair daqui para casa, descansar, assistir TV. Entendeu? Eu não posso me conformar com uma vida automática. Mas isso sou eu, Daphne, né? Porque a minha obrigação é, uma vez que eu encontrei o meu caminho, por mais que eu esteja nos desafios, por mais que eu tenha dificuldade, eu encontrei o caminho. Então a minha obrigação e a sua, quando a gente encontra o caminho, é ajudar. Porque às vezes você não precisa dar muita informação para uma pessoa. É só o teu estado de você realmente estar no teu caminho de cura, você já consegue tocar diferente uma pessoa com uma palavra. É por causa da energia que está atrás do que você está falando. Não é uma palavra vazia de dois egos conversando. Entende? É uma alma conectada, é uma rede neural mais limpa, é uma pessoa menos poluída conversando com outra. Então não é muito raro eu ir aos lugares e as pessoas falarem: porra, como você tá maravilhosa. É isso. É a energia, é o de fato você estar bem. Embora você tenha desafios terrenos. Entendeu? Então, a estrutura da Terra, ela tá todinha montada pra gente se lascar aqui, preso. Eu tô falando porque isso na prática é exatamente assim. É todo mundo tendo que lutar pela sobrevivência, ganhando uma merreca, porque o que acontece, né? É a estratégia, tudo é estratégia de vida. A vida, por si só, é vida, experiência, aprendizado, evolução. Mas as pessoas que se corrompem ou que vêm de outros lugares com outra mentalidade, elas têm estratégias também que são trevosas para a prisão. Então a luz tem estratégia de luz, a treva tem estratégia de terra. Então você imagina na Terra que está todo mundo preso numa rede cognitiva muito baixa, acreditando nisso aqui que vê, né? Só acredita nos cinco sentidos e é isso. E está presa nisso, no quê? Disputa por território, né? E é isso. Eu estou vivendo isso agora na sala que eu aluguei. Tem um prédio que eu aluguei uma sala e tem duas meninas que são evangélicas. Elas têm uma estrutura mental dogmática. O que está na base do dogma? O medo. O que elas estão buscando? Pai. Então a espiritualidade não é real. Entende? Quando elas veem uma macumbeira em ação, porra, assusta, né? Assusta. O que você faz? Você não sabe o que está ali dentro borbulhando porque você é uma pessoa que está com cimento na cabeça. A tua estrutura é de cimento, ou seja, você é uma anta espiritualmente.
Eu não estou julgando elas, não. Estou falando que a estrutura da Terra é que a gente seja anta, automatizado, sem pensar. Entende? Eu estou vivendo para sobreviver. Então eu estou respondendo por instintos. Instintos de sobrevivência. A base está onde? No medo. Então eu vou fazer sexo, né? Eu vou trabalhar para me divertir. Eu vou trabalhar, eu vou falar mal dos outros, eu vou reclamar, eu vou ser infeliz. Porque eu não estou encaixado no que a vida tem de luz. Eu estou encaixado no medo. Tudo que eu faço, a base é medo. Né? Então eu, Daphne, obviamente sinto muitos medos. Só que na medida em que você começa a ir trabalhar o que está oculto, né? Porque essas meninas evangélicas, por exemplo, elas estão apenas reagindo ao medo do inconsciente. Ou seja, elas têm memórias dentro delas muito de dor, de medo, não sei o que elas estão aprisionadas numa programação. Todo mundo está assim. Então, quando chega uma pessoa que propõe trazer uma energia de libertação, isso na hora captado por elas, entra nessas zonas de medo, que elas já estão soldadas das trevas, só que elas não sabem. Não estou falando que elas são pessoas ruins. O coração é bom, mas o medo é uma merda. O dogma é uma merda. E isso aprisiona as pessoas. E as pessoas fazem papéis de filhas da puta quando elas estão assim. Elas exercem papéis de crueldade, né? Elas se distanciam totalmente da essência divina. Elas só falam em nome de Deus e julgam todo mundo, querem que todo mundo morra. Eu não consigo nem dividir aqui um sabonete, não consigo dividir um banheiro, eu não consigo dividir respeitar a sala, o espaço do outro. Entende? Eu estou vivendo na pré-história. Mas é isso, a pré-história espiritual. Mas não quer dizer que eu seja má. Eu sou soldado, eu estou automatizada, eu estou sem condições psíquicas e espirituais. A minha rede está contaminada, bugada, tomada. E eu não sei. No momento em que eu decidi sair disso, eu começo a perceber, nossa, tem uma coisa errada na minha vida, eu realmente estou incoerente, eu sou um hipócrita, eu sou demagogo. Aí eu começo a ter problemas sérios para poder sair dessa estrutura. Problemas sérios, porque eu além de estar dominado pelo meu próprio ego, que é a minha própria estrutura, eu já tenho seres atrelados, porque eu já sou soldado deles. Eu estou aqui para atrapalhar quem está acordando, que eu quero ficar dormindo. Eu me prendi no medo. Então, mesmo que eu não seja uma pessoa má, eu faço o papel de má. Porque eu estou na inveja, na competição, eu estou no medo. Então, eu estou servindo ao diabo que eu tanto falo. Que é um perigo, que é mal, sou eu mesmo. Eu sou ele e não estou sabendo. Quem precisa de alguém para demonizar é o próprio demônio. E se você parar para pensar bem, essa compreensão que eu tenho delas, ela tira o demônio de cena, entendeu? Ela joga a responsabilidade no ser humano. O demônio não existe. Existem seres que trabalham para construir vida. Todos os seres querem construir vida. Os bons e os ruins, né? Então, os seres das trevas constroem muitas vidas, eles dão muitas coisas para as pessoas, constroem impérios. Eles estão aí vivendo. Eles também são deuses. Eles não são demônios. Eles são deuses. Eu estou dando um ponto de vista, tá? Mas que existe demônio, na verdade mesmo, tem sim. E a gente não tem nem que falar o nome deles. Mas eles só ganharam essa força toda por conta da ignorância humana, que a gente está falando aqui da Terra, dos humanos, né? Da gente na experiência aqui como humanos. Então, quando eu demonizo muito, não sei o que, eu estou a serviço da vida, sim, só que eu estou distorcendo tudo. Quando eu coloco demônio e Deus, né? Esse pessoal é de Deus, esse pessoal é do demônio, esse pessoal é de Deus, esse pessoal é do demônio, né? Aí o pessoal louco da espiritualidade fala assim, esse aqui é o joio, esse aqui é o trigo, hein? Esse aqui é o joio e o trigo. Cara, tá, existe essa separação, não sei o quê, mas é porque, cara, a mentalidade tem que mudar também. É assim, essas meninas são o quê? Joio ou trigo?
Foda-se, não sou eu que vou falar o que, que elas são. Eu vou cuidar de mim, entendeu? E vou fazer o possível para eu estar bem empoderada, bem trabalhada nos meus medos de passado, né? Para olhar para elas como elas são. Eu não vou reagir. Eu vou olhar para elas como elas são. Eu quero ver a realidade. Então, o que, que eu estou fazendo agora? Eu estou só deixando passar. Eu estou tentando observar elas, me observar, perceber o que está acontecendo, porque elas realmente estão tentando me atrapalhar. E não é o caso eu sair dessa sala agora, porque tem questões de contrato, né? Enfim, não tem condições agora. E o universo não mandou isso à toa. Então, eu estou observando para ver quais serão os próximos passos, mas isso acontece com todo mundo. É isso que eu estou te falando. É a oportunidade que a gente tem de olhar para as questões internas. Se elas estão aí, pô, grandes coisas, né? Chico Xavier sofreu pra caceta, Jesus sofreu pra caceta, todo mundo que entra aqui sofre pra caceta, não precisa ser ninguém. É qualquer pessoa que entra aqui. Então, por que que eu, que agora vou sempre viver um mar de rosas na Terra? Não vai rolar, eu já sei que não é. Então, o que eu estou fazendo é tentar perceber agora, nessa fase da vida, por que isso aconteceu. Né? Mas também não posso ficar pirando. Eu tenho que me empoderar, eu tenho que olhar para dentro, estar bem, olhar para elas como elas são e ter a ação adequada. Né? Porque eu não posso sair brigando, não posso fazer uma guerra. Né? Tampouco preciso ficar toda hora numa estratégia, porque aí eu já estou na guerra, entendeu? Eu tenho que simplesmente me trabalhar para não me incomodar. Entendeu? Se você parar para perceber, o objetivo é incomodar e tentar me fazer voltar, porque o que está atrás delas é a ignorância. E atrás da ignorância tem seres que manipulam os ignorantes. Então, é bem por aí que eu tenho que pensar, entendeu? E esse é o desafio diário. Pensar, pô, sabe, cair a ficha, tem que realmente cair a ficha de que o que a gente vive é sempre pra gente crescer, entendeu? Se a gente focar no incômodo, pô, tudo bem, isso aqui me gera um incômodo, mas é só para eu trabalhar o porquê que me gera um incômodo, entendeu? Por exemplo, fui ao banheiro, aí tem lá no banheiro alguma coisa que indica que eu estou incomodando elas, então elas deixam um recado no banheiro. Seja na posição do. Gente, é mesquinharia mesmo, sabe? É cozinha coletiva, banheiro coletivo, né? E a gente aluga a sala, elas alugam um cocôzinho de sala, eu alugo um salão. Então, se a gente pegar assim, sabe, racionalmente, a disputa por território eu venci. Eu estou pagando aluguel mais alto, eu tenho espaço maior. Não é barato, sabe? Então, dentro da energia da Terra, elas já perderam. Quer dizer, elas são burras. Elas estão brigando com alguém que já ganhou, entendeu? E aí o ponto é o seguinte: ganhou dentro dessa guerra, que é delas, que elas estão brigando sozinhas até agora, entendeu? Elas não têm a inteligência, então você vai brigar com. Se você devolver o embate, sabendo que você já ganhou a tal da guerra, seria burrice, né? Eu não teria aprendido nada. Né? Agora, o como lidar com os ignorantes no dia a dia é que são elas, né? Porque eu já sei que eu ganhei essa guerra por território, não tem nem guerra, porque eu já ganhei, não tem guerra, não tem disputa, entendeu? Elas estão vivendo isso no inconsciente. Quem vive isso é as trevas, porque a luz não tem essa coisa de vamos ganhar esse território. Até acaba tendo, porque as trevas são folgadas, né? Você já reparou? Você pega o exemplo dessas meninas. Cara, elas acham que elas são as rainhas do deserto de Saara. Que elas têm toda a água, têm comida, têm tudo e ninguém tem. Que elas são fodas. É a ignorância pura. É a ilusão completa. Então as trevas, elas chegam chegando. Então elas tiram coisa que eu coloco, elas tiram, eu coloco com permissão da proprietária do prédio. Elas vão lá e tiram, é uma afronta. Elas são folgadas, entendeu? Tudo isso é medo, tá? Fazendo análise bem, você chega no medo. Mas, porra, são pessoas que enchem o saco, entendeu? No dia a dia.
enche o saco. E fora a qualidade péssima energética que fica no ambiente, que você tem que estar sempre limpando aquela merda, porque você trabalha ali com energia. Então, até transformar isso aí em amor puro, porra, demora, né? Amor puro. E o que é o amor puro, né? Seria muito bom poder amar incondicionalmente a todos os seres quando eles te cutucam. Eu nem sei se esse é o objetivo aqui, porque aqui a Terra é um lugar que se perdeu legal na maldade, na ignorância, nos projetos de seres que são muito, muito, muito trevosos que estão aqui. Então esses caras, eles entram e chegam chegando. Não é igual a luz. A luz chega, porra, ela fala assim, vamos dialogar isso aqui, vamos fazer um acordo, não sei o que, não sei o que. Ela entra na lei, na ordem. Quem é das trevas não quer saber de lei, que é proprietária. A proprietária não tá aqui. Quem tá aqui sou eu. Eu alugo essa sala. Entendeu? Os clientes são meus. E não sabe perceber que aquela sala é alugada de um prédio, que o prédio tem proprietário. É igual o pessoal, porra, tem síndico para cuidar. Tudo bem que cuida, depende do síndico. Tem administração, tem hierarquia, tem ordem, gente. Tem ordem. A luz tem ordem, a treva não liga para nada. É só benefício próprio, é manipulação, fingimento e cada um por si. Então, isso que está acontecendo na Terra é assim, a Terra se perdeu legal. Não é um lugar para a gente ficar. Quem está entendendo o que a Terra é e tal, não sei o quê, só fica aqui depois por escolha para ajudar. Mas é muito perigoso. Eu, Daphne, vou preferir ficar por lá ajudando o pessoal daqui quando eu tiver condições. Mas como eu não cheguei lá, pode ser que mude. Mas é porque hoje eu recebo muita ajuda, muito mais ajuda do plano de lá do que aqui. Porque aqui a qualidade dos relacionamentos fica muito comprometida por conta dos bombardeios que todo mundo sofre, né? Os médiuns que ajudam outros médiuns, os terapeutas que ajudam os pacientes, eles estão vivendo muitos desafios pessoais dentro de ego e a vida deles. Então é muito, muito difícil você encontrar uma ajuda assim plena de alguém na Terra. Essa pessoa vai servir de passagem para ajuda que chega de cima, de um outro lugar, das hierarquias, entendeu? Então não é confiável você aqui na Terra voltar para cá para ajudar. Não é, a gente não tem que confiar nisso, né? Tem quem faça, não sou eu. Eu não me considero esse ser que viria para cá e não se corromperia, porque aqui tá tudo muito, muito, muito montado, sabe? Eu prefiro aqui entender os mecanismos, me harmonizar, ter condições de ter escolha para não voltar e quando essa escolha vier, fazer como as entidades fazem, é como os ancestrais, muitos ancestrais fazem. Você ficar de um lugar que você não vai se corromper. Aí vai somando, vai agregando luz, aí você vai para outros lugares e você continua ajudando. Aí quando chegar num patamar, talvez, de quase não ser corrompida, quem sabe descer aqui. Porque aí fica mais fácil, mas ainda assim é muito risco. Por conta da barreira de frequência, sabe? Aqui eles apagam a memória. Aqui é uma baixaria. Aqui meio que, sabe? É terra de ninguém. Mas tem ordem, tá? Eu tô falando só porque é bem, bem bagunçada a terra. Por conta da gente. Que a gente não enxerga, assim, a gente é cego, a gente vai na manada. Até enxergar demora muito, muito, muito. É disso que eu estou falando. Tá? Então a Terra, graças a Deus, tem aí um mecanismo de ciclos. De tempos em tempos as coisas mudam, chegam novas coisas, abrem-se outras. Então isso é muito bom, porque possibilita a gente a despertar. E a gente, para manter a consciência desperta, a gente precisa mesmo ficar meio que louco, isolado, vivendo um mundo meio autista, no bom sentido, tá? Uma coisa assim, no sentido de uma bolha, né? Uma bolha, eu vivo numa bolha para não contaminar muito, porque se eu me contaminar muito, eu vou perder muito tempo me descontaminando e aí o meu trabalho fica também, sabe, difícil de fazer.
Entende? Isso é o que todo mundo passa quando encontra o caminho. Então, é por aí, gente. Por aí, tá? Então sejam sempre muito bem-vindos aqui nesse canal, nesse espaço de discussão espiritual, ciência, espiritualidade, terra e céu, equilíbrio, psiquismo, alma. Aqui é uma linguagem mais aberta para falar sobre as coisas. Eu sou a Daphne Grimaud, saí dessa porcariada toda que eu vivia e não sabia, de uma ilusão danada de poder, de arrogância, de tentar controlar extremamente todas as variáveis, de fazer com que todos me vissem, de querer validação, aprovação, de não perceber que eu estava no sentimento de vítima, que a vítima faz tudo girar em torno dela. Estão todos assim. Todos, todos. E no meu caminho eu fui percebendo que os dogmas atrapalhavam demais e que meus pais me atrapalhavam muito também e que a minha estrutura familiar me atrapalhava muito, e isso é para todo mundo. Uns de um jeito, outros de outro. Umas pessoas conseguem conciliar, outras pessoas não. No meu caso, eu precisei muito do rompimento para que eu pudesse respirar de fato. Porque aqui na Terra o bicho pega, não é tal como o espiritismo kardecista explica, é um pouco, em tudo tem verdade, né? Mas a estrutura de dogma, os draconianos, esses caras manipularam todas as religiões, todas as filosofias praticamente, que tem um viés mais religioso, né? Então não é bacana fazer contratos com religião, se batizar, sabe? O negócio é se abrir, encontrar força em você, acabar com as muletas, começar a repensar a tua vida, onde é que eu tenho problema real, né? Porque todo mundo tem problema. Começar de dentro para fora, né? Parar de projetar é o primeiro caminho. Então, porra, perceber, pô, isso aqui eu tô perdendo com isso. O que que eu perco com isso? Né? O que que eu estou perdendo com isso aqui? Quais são minhas perdas reais que eu tenho com esse hábito? Quais são minhas perdas reais quando eu tenho em relação a não sei o quê? E aí você vai percebendo que você não é tudo isso que você achava, nem tão pouco quanto você pensava. E você vai construindo um caminho do meio. Né? Mas o caminho é quebrar a crença limitante, que são muitas crenças, quebrar os dogmas, que são muitos dogmas, e você começar a viver uma vida realmente do seu poder pessoal e bancar-se. Isso vai falar do seu dinheiro. Isso vai falar, sabe, das suas expectativas loucas, de onde é que você está indo, você achou que tivesse que chegar, o que que era sucesso. Você vai ter que reavaliar tudo, porque está tudo errado. Entende? O que você acha que os outros pensam de você está errado, o que você faz com o que você fala está errado, o que você vai ter que começar de dentro para fora. E esse é um caminho que eu faço constantemente, comigo e com outras pessoas. Então sejam bem-vindos, é esse tipo de discussão que a gente tem aqui na prática. Os meus trabalhos vão todos para a prática. Prática de vivência para transformar realmente por conta do impacto que gera no teu campo emocional. Sem impacto a gente não muda, entende? Ah, passa a mão na cabeça, não passo não, entendeu? Não passo nem na minha, porque não é esse o caminho. Entendeu? Então bora viver com compromisso com a vida, entendendo o que é a Terra. Isso aqui é uma selvageria, pessoas que ainda brigam por território e para provar que elas são alguém. Tipo assim, como se tivesse que provar, entendeu? Olha que ponto chegamos. Tá bom? Beijo em cada um, até.